Se você perguntar para as pessoas que viveram nesse tempo, 99,9% da sociedade brasileira desse tempo, eles vão te dizer que eram felizes e não sabiam. O presidente, ele se comunica bem como deputado. Gente, hoje eu conversei com o general Paulo Chagas. O general foi comandante dos Dragões da Independência no governo Fernando Henrique Cardoso e nas últimas eleições ele foi candidato ao governo do Distrito Federal com uma votação bem expressiva, mais de 110 mil votos. Hoje nós conversamos sobre a situação do Brasil, o governo Bolsonaro e muito mais. Acompanhe a entrevista. 110 mil votos para um estreante na política é muito voto, um número alto. O senhor pretende se candidatar novamente? Se tiver que tomar uma decisão agora, a resposta é não. Eu acho que eu acabei de terminar uma experiência, numa circunstância, numa conjuntura em que se pedia outras cabeças, outro pensamento, outra forma de enxergar o Brasil e a própria política, né? O senhor acredita que muitos desses eleitos que se candidataram com um bordão de nova política estão se comportando como velhas raposas? E esse bordão, nova política, vai continuar tendo a mesma força nas próximas eleições? Dos políticos que eu conheço, que estão iniciando carreira, daqueles que eu tenho contato, eles representam aquilo que eu imaginava que deveria ser, particularmente os militares. Eu acredito que isso terá uma multiplicação. O que eu vi no início foi uma falta de orientação, particularmente no PSL. Eu vi o PSL perdido. Na medida hoje a gente vê que eles já têm mais tarimba e se apresentam, estão na linha de frente. Então eu acredito que isso vai dependendo, nós temos aí 4 anos para observar e ver o resultado dessa mudança, para que daqui a 4 anos haja uma ampliação dessa mudança. Porque essa mudança, ela é mais do que necessária, ela é uma exigência da sociedade brasileira. O senhor afirmou numa entrevista, eu até anotei, que comandar e governar são muito semelhantes. Se trata principalmente, é uma questão que se trata principalmente de comunicação. Partindo desse princípio e diante das afirmações, das declarações do presidente Bolsonaro, o senhor acredita que o nosso presidente está sabendo governar? Como é que o senhor avalia essa gestão do presidente Bolsonaro a partir dessas declarações dele? O presidente passou 30 anos sendo deputado, como ele mesmo diz, do baixo clero, podendo dizer o que ele bem entendia, e agora ele é presidente. Então agora é diferente. Agora tudo que ele fala tem uma repercussão nacional. E ele passa a ser uma vítima ou alvo da imprensa. Quando ele era deputado, ele devia satisfação apenas para os seus eleitores. Agora, num cargo executivo, no momento que é eleito, ele deve isso a todos, interessa se votaram ou não votaram nele. Então eu vejo que ele tem que, mantendo os seus princípios, mantendo os seus valores, ele tem que modificar a forma de se comunicar com o povo. Ele tem que dominar a personalidade dele, não modificar, mas dominar, é diferente. Os fundamentos da caserna diferem dos da política, obviamente. Eu queria saber, na sua avaliação, em que ponto eles deveriam, convergir. Deve ser exigido de um parlamentar, de um representante da sociedade, alguém que foi colocado lá para servir e se dispôs a servir, porque quando você se candidata, você diz que você quer servir a um segmento da sociedade no parlamento. Essa exigência é a mesma exigência que é feita a um soldado que se dispõe a servir a sua pátria. General, eu observo, principalmente nas redes sociais, que as pessoas estão com uns ânimos muito acirrados quando o assunto é política partidária. Se você
diverge de alguma opinião ou de alguma fala do presidente Bolsonaro, logo você é taxado como esquerdista, sem necessariamente ser. O senhor acha que esse momento de polarização na política, isso faz bem para o país, que já não anda bem economicamente? Lamento muito que haja essa polarização, esse maniqueísmo. Se você não está comigo, está contra mim. Sim. Eu acho que isso é uma falta de, basicamente, uma falta de inteligência. Mas esse maniqueísmo, ele demonstra o despreparo da própria sociedade para frente, uma ansiedade de mudança que não é real. Nós vamos mudar, a mudança no Brasil vai ser feita através de uma geração. Como é que o senhor avalia as falas do presidente de que não houve tortura ou ditadura? E se o senhor acredita que a repressão no período da Revolução de 64 foi tão dura como ela é descrita nos livros? Houve tortura no período do regime militar, assim como havia antes e que continua havendo agora. Dizer que a tortura, como eu vi na Comissão da Verdade, não, a tortura começou em 64 e terminou em 85. Não, tortura sempre houve, tortura vem do tempo medieval. Cristo foi torturado. O regime militar, o período sob mando de presidentes, militares, etc., não foi, no meu entendimento, uma ditadura, porque não houve, houve de fato um autoritarismo necessário. Um autoritarismo necessário. Por quê? A Revolução foi feita para durar aquele mandato e depois ter novas eleições. Mas durante aquele mandato começou o terrorismo. E aí os militares colocaram, se nós vamos passar o governo agora, será que o próximo presidente terá condições de fazer combate ao terrorismo? Quem foi que provocou a mudança? Quem provocou a mudança foi justamente a reação. Foi feita uma revolução que foi aplaudida pela sociedade como um todo, não se deu um tiro, o próprio Congresso deu como vago o cargo de presidente, o presidente da Câmara assumiu, durante o período necessário foi feita uma eleição indireta, conforme estava previsto na Constituição, e foi eleito um militar. A sociedade civil, as pessoas, os presos políticos, o que o senhor fala disso? Nós tivemos 21 anos de regime militar, Sim. Tivemos uma luta contra o terrorismo. Sim. E nessa luta contra o terrorismo morreram 500, não chegou a 500 pessoas, dos dois lados, né? Então, hoje no Brasil, morre 60 mil violentamente por ano. Naquele tempo não morria tanto. Mas não justifica. Não, eu não estou justificando. Só quem estava se achando tolhido era quem estava pegando em armas contra o Estado. Porque quem estava aqui no Congresso não tinha nenhum problema. Dizia o que bem entendia. Ulisses Guimarães foi tolhido alguma vez? Não. General, rumores deram conta de que o seu nome foi cogitado para substituir Ricardo Galvão como diretor do INPE. Eu queria saber se isso é verdade, se essa informação é verdade. Se é verdade, não contaram para mim. E também gostaria de saber Até se o senhor... porque no INPE precisa de um engenheiro, alguém que seja técnico. Eu já não foi... Eu até fico feliz se você me disse que o meu nome foi cotado, porque as pessoas, quem falou no meu nome, pensa que eu sou algum cientista. E gostaria de saber também se o senhor recebeu algum convite para compor o governo Bolsonaro. Eu recebi, de fato, um convite do Gustavo Bebiano. Ele me disse, mas o senhor não precisa ir agora. Isso foi na época da transição. Quando nós assumirmos, o senhor vai. E aí, quando eu vi que ele estava sendo fritado, eu desisti de ir para lá. Eu não vou porque se ele sair, eu vou sair junto. O senhor se sente injustiçado por ter tido a sua casa invadida
e o seu computador apreendido por agentes da Polícia Federal há cerca de 3 meses em decorrência das críticas que o senhor fez ao STF, ao ministro Toffoli. Não me sinto absolutamente injustiçado, perseguido, o que quer que seja. Eu me considero um personagem de um fato ridículo, circense, né? Eu fui colocado nesse meio, mas não sou o palhaço do circo. Liberdade. Democracia. Londres. Belíssima cidade. Bolsonaro. Um líder que precisa se aperfeiçoar. Família. Tudo. E fé. Em Deus.